entrou no meu barco é santo. A palavra dele tem poder, não é só sobre a minha vida. A palavra dele tem poder também sobre os peixes do mar. Porque eu trabalhei a noite inteira, eu conheço de corrente, eu conheço de água, eu conheço de profundidade, eu conheço de cardumes, e eu com a minha experiência não consegui colher peixes. E ele com uma palavra falou para mim, eu obedeci, e a palavra dele também diretamente falou com os peixes, e os peixes vieram para a rede. E a hora que ele está recolhendo lucro, a hora que ele está recolhendo os peixes, a hora que ele está dizendo, vou chegar em casa com resultado. Vou chegar em casa e a minha franquia de peixaria vai ter muito peixe para vender. Mas de repente ele vê que a rede rasga. De repente ele vê que um buraquinho pequenininho numa rede rasgou. E do mesmo jeito que eu falo que cerca que passa um boi, passa uma boiada. No buraco que passa um peixe, passa todos. Imagina o desespero de Pedro tentando segurar com as mãos aquela rede rasgada. Olhando para Jesus, olhando para o milagre, olhando para os peixes e vendo os peixes indo embora. Imagina o questionamento. E possa ser que em nosso meio nesta noite tem pessoas questionando do mesmo jeito. Por quê? Por que a rede rasgou? Por que ela foi embora? Por que ele foi embora? Por que eu tive esse prejuízo? Rede rasgada. Talvez você viveu o ano de 2025 e terminou o ano com a rede rasgada, vendo aquilo que você ama indo embora, vendo aquilo que você lutou para ter indo embora, rede rasgada. O que você pode fazer? Nada, a não ser continuar com Cristo, a não ser não abrir mão da fé. Vamos em João capítulo 21. João capítulo 21. 3 anos depois. João capítulo 21. Onde nós lemos? Do verso 1 ao verso de número 11. Primeira pesca, no início do chamado. 3 anos se passou entre a rede rasgada e aqui João 21. 3 anos andando com o mestre. Pedro perdeu o peixe, mas não abriu mão de Jesus. Vou falar de novo isso. No início do ministério, Pedro perdeu todos os peixes, mas não abriu mão do seu mestre. Continuou 3 anos. 3 anos entrando com Jesus em Jericó, entrando em Jesus em Cafarnaum, saindo de Cafarnaum, indo para Decápolis, as 10 cidades, saindo de Decápolis, voltando para Cafarnaum, descendo para Nazaré, deixou o peixe para lá, abriu mão da rede, abriu mão do barco, abriu mão de tudo e foi aprender com Jesus. Jesus disse, está chegando a hora do Filho do Homem partir. Pedro fala, por ti darei a minha vida. Tu não sabes o que tu falas, Pedro. Antes que o galo cante 3 vezes tu vai me negar. Eu? Nunca, jamais. Negou. O galo cantou. Jesus vai para o Calvário. Jesus vai para a cruz.
é crucificado. No terceiro dia, Maria Madalena vão ao sepulcro domingo de manhã. Encontram um varão que diz para elas assim: por que está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Pedro, como Pedro está nesse momento, depois de ter negado Jesus, depois de ter feito o galo cantar, depois de ter decepcionado o mestre, se decepcionado diante de uma criada, diante de uma criança. Eu imagino Pedro voltando para a sua casa, dizendo: eu não sirvo para o ministério, não sirvo nem ao menos para ser crente. Talvez a esposa de Pedro pergunta: por quê? Porque eu neguei Jesus, eu vi tantos milagres, eu estava com ele no Monte Tabor, eu estava com ele no Monte da Transfiguração, eu andei sobre as águas, e eu neguei Jesus, eu não sirvo, eu não mereço, eu não presto. Porém Jesus ressuscita e fala para Maria Madalena, fala para os discípulos, apóstolos, que eu quero ter um encontro com eles. Está em Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Vai e diga para eles que eu quero ter um encontro com eles na Galileia. Galileia dos gentios, no norte, Cafarnaum. Não é na Judéia, não é em Jerusalém, é lá onde Jesus encontrou eles. É lá onde Jesus encontrou e chamou-os. Quando Pedro nega Jesus, o texto que nós lemos, Pedro pensa: já que eu não sirvo para ser obreiro, já que eu não sirvo para pregar a palavra, então eu vou voltar a pescar. Já que eu não sirvo para o ministério, eu vou voltar a pescar. Nós lemos. E os demais apóstolos, no capítulo 21 de João, diz assim: se tu vai voltar a pescar, se tu que é o líder, se tu que é o cabeça, não quer mais negócio com o ministério, muito menos nós também vamos voltar a pescar. Isso 3 anos depois, após a ressurreição de Cristo. E o texto dá-nos a entender que eles trabalharam no mesmo mar, mar da Galileia, mar Tiberíades, na beira de Cafarnaum, onde Jesus tinha residência, onde Pedro residia, Cafarnaum. Eles pegam o barco, eles pegam a rede, eles conhecem o mar, e eles chegam a uma conclusão: já que o nosso rei morreu, já que a gente não serve para ministrar e para pregar, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Jesus ficou aparecendo aqui 40 dias. Após a ressurreição, Jesus ficou aparecendo 40 dias aqui. E uma das aparições é esta de João capítulo 21. Após a ressurreição, Pedro, Tiago e os demais dizem: vamos voltar a pescar, vamos voltar à nossa profissão, vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Deixa esse negócio de ministério para lá, deixa esse negócio de igreja para lá, vamos voltar para a vida secular. Deus está falando neste momento, nesta casa, não é para voltar. Mantenha a tua esperança, mantenha a tua convicção na tua chamada, na tua comunhão com Deus. Aleluia. João 21, eles dizem: vamos voltar a pescar. E voltaram.
E se você ler o texto, você vai ver que eles trabalharam de novo a noite inteira. 3 anos depois, barco, rede, lança, puxa, vazia. Lança, puxa, vazia. 9 horas da noite, lança a rede, puxa ela, e ela está, lança a rede de novo, meia-noite, puxa ela, e ela está vazia. Na mesma cidade, não foi em outra cidade. É gostoso falar isso. Na mesma cidade, no mesmo mar, no mesmo barco. Deus não precisa mudar você de endereço para operar o milagre que Ele tem para operar na minha e na tua vida. Não é na minha hora, é na hora dEle. Não é do seu jeito, é do jeito dEle. Bendito seja o nome do Senhor. A noite vai passando, 2 horas da manhã, lança a rede, e a rede vazia. 4 horas da manhã, estão eles lá novamente, lança a rede e puxa a rede vazia. 6 horas da manhã, quem está na praia? Quem está na praia? Jesus, ressuscitado agora. 3 anos se passou de treinamento. 3 anos passou Jesus operando milagre e Pedro vendo. E porque Jesus morreu, foi crucificado, Pedro abre mão. Porque as expectativas de Pedro estavam equivocadas, ele abre mão. Porque ele esperava um libertador de Roma, um libertador político. E o Cristo, Yeshua HaMashiach, era um libertador espiritual, para libertar o homem e a mulher das garras de Satanás. Jesus está às 6 horas da manhã na beira da praia. E assentado está Jesus, agachado está Jesus. E a Bíblia nós lemos, Jesus estava ali, junto com ele tinha um fogo. Junto com ele tinha peixes. Junto com Jesus tinha pães. Junto dele tinha provisão. Junto dele tinha peixe, tinha comida, tinha calor, tinha fogo. E os discípulos estão como em alto mar, barriga vazia, braço cansado, bolso vazio. E os discípulos estão como lá a noite inteira pescando, barco vazio. O que eles, presta atenção nisso aqui, o que eles estavam procurando lá no mar, Jesus disse: eu tenho aqui para vocês. Aleluia. Mas Jesus faz uma pergunta. A pergunta que Jesus faz, que nós lemos é: ei, filhos, 6 horas da manhã, vocês têm alguma coisa para comer? E qual foi a resposta? Não. Filhos, vocês abriram mão do ministério, da palavra, da pregação, para trabalhar, para voltar no secular. Como é que está a conta? Como é que está o bolso? Como é que está o barco? Tem peixe aí dentro? Tem resultado positivo? E a resposta deles é não. Mais uma vez, o barco está vazio. E Jesus lá da praia libera uma palavra, aproveitando o vento, dizendo: lance a rede do lado direito do barco. Jesus dá uma estratégia. Só que eles não sabem que é Jesus que está falando. Possa ser que tenha alguém aqui nesta noite
que não sabe que é Jesus que está falando com você, lhe dando uma estratégia, lhe dando um escape, lhe dando um livramento. Jesus está falando, dando estratégia. Quando Jesus fala para Pedro, é do lado direito do barco. Para Pedro foi esta palavra. Para mim o livramento ou a provisão ou a fonte pode ser outras letras, outras palavras. Não importa quais são as palavras, o que importa é quem é que está falando. É Jesus. Para uns ele fala pega, para outros ele fala deixa. Para uns ele fala vai, para outros ele fala fica. Então procure saber quem é a fonte da inspiração, quem é a fonte daquela palavra. É Cristo. Descansa. Oh, glória, descansa. Descansa nele. Ele é o meu sábado. Ele é o teu sábado. Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Descansa. Olha para alguém e diga para esse alguém: aprenda a descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Não fique afoito, não fique afoita. Não fique desesperado, não fique com comichão. Descansa na palavra dele, no tempo certo, exato, apropriado. O socorro chega, e possa ser que nesta noite, para alguém que está aqui ou que está me ouvindo, o socorro está chegando aí. Oramagá e andorobagás. Jesus disse: lançai a rede do lado direito. Eles poderiam questionar e dizer: quantas vezes já lancei do lado direito a rede, mas lancei várias vezes sem esta palavra. Agora com esta palavra eu lançarei. Lançou. Eu quero frisar aqui: quantos peixes vieram agora? 153 grandes peixes. Pedro, há 3 anos atrás, viu todos os peixes ir embora e ficou com uma rede rasgada na mão. Agora ele está com a rede, e dentro dessa rede tem 153 grandes peixes. Calcula aí quanto que essa rede aguentou. 153 grandes peixes. Se um peixe grande para alguém é 10 quilos, vai dar 1,5 toneladas. Mas vamos diminuir o tamanho desse peixe para 5 quilos. Grande peixe, 5 quilos, vai dar 750 quilos. É muito peso. Não é, Edmar? 750 quilos de peixe, sendo usada essa rede para capturar, prender, segurar e trazer. Essa rede tem que estar muito boa, senão não aguenta. Pergunto: um homem sozinho consegue puxar uma rede com 750 quilos? Não. Deus conta com pessoas nesta casa para nos ajudar a puxar essa rede. Que os grandes peixes virão, eu creio. Eu não creio, problema seu. Eu creio. Em mim é colocado esta fé. Mas precisamos de pessoas para ajudar a puxar essa rede. Eu quero chamar a sua atenção para essa rede agora. Eu vou terminar. Um dia a rede rasgou. Sim ou não? Sim ou não? Essa rede foi jogada fora.
Não. Porque a Bíblia diz que os homens estavam consertando as redes. Consertando as redes. E aqui começa uma mensagem linda. Consertadores de rede. Oramanda Cassúria. Tem muitas redes que não aguentam o peso. E ela se rasga. E aquilo que era para ela segurar, ela não consegue segurar. Vai embora. Só que a recomendação de Deus para mim para você não jogue fora uma rede rasgada. Tem pessoas que falam, rede rasgada, deixa para lá. Joga no lixo, não serve para mais nada. Eu falo, não, traz para cá. Vamos consertar. Encosta a tua cabeça aqui. Põe a tua cabeça no meu ombro e fala para mim onde está doendo. Talvez você foi ou é hoje uma rede rasgada. Se você foi ou é uma rede rasgada, você está num lugar em que aqui a rede rasgada não é jogada fora, mas é consertada para pegar muitos peixes. Só que o Senhor também precisa de consertadores de rede. Do mesmo jeito que alguém um dia me consertou, e não foi uma, nem duas, nem três vezes. Essa rede se rasgou várias vezes. Mas eu glorifico a Deus que nesta terra tem homens e mulheres que diz, eu te ajudo, eu oro por você, caminha comigo, não desista de você. A rede foi restaurada. Enquanto Pedro caminhava com Jesus, havia alguém restaurando aquela rede. E quando Pedro pega 3 anos e meio depois, pega a rede e vai para o mar. Alguém poderia até te dizer assim, cuidado com essa rede. Ela vai rasgar de novo. O consertador de rede diz, não, eu mudei a malha, eu mudei a linha. Aonde tinha linha podre, eu coloquei linha boa. Aonde a rede rasgou, eu redobrei, eu fortaleci esta rede. Pode levar que eu garanto. Alguém disse, não confia não. Eu quero terminar essa ministração dizendo, a rede que se rasgou em 2025, a rede que rasgou em 2025, não vai rasgar em 2026. Vou falar de novo isso. A rede que se rasgou em 2025, não vai se rasgar em 2026. Mas não abra mão de Jesus, não abra mão da sua fé, não abra mão da sua comunhão com Deus por nada. Eu convido a igreja a se colocar em pé, em nome do Senhor Jesus. Oh, bendito seja Deus. Vamos estar ouvindo um louvor, depois estaremos fazendo uma oração. Em nome de Jesus, diga comigo, a rede não vai rasgar. Ela consertada foi. Diga comigo, ela consertada foi. Amém. Louvado seja Deus. Apaga a luz, Ju.